João está respondendo a questão que os gregos estavam fazendo, os filósofos gregos. João está dando a resposta. A primeira causa não causada é Cristo. João, o evangelista João, começa seu evangelho com uma declaração absolutamente sensacional. Ele diz, no princípio era o verbo. Ele está falando de Jesus, né? O verbo. E o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Ele está dizendo, olha, no princípio de todas as coisas, a primeira causa não causada já existia, gente. Jesus já estava lá. Jesus já estava lá. E ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sensacional, não é? João está respondendo a questão que os gregos estavam fazendo, os filósofos gregos. João está dando a resposta. A primeira causa não causada é Cristo. Ele sempre existia, ele era o verbo, estava com Deus no início e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A primeira causa não causada. João, o evangelista João, o discípulo que Jesus amava, segundo a Bíblia. Eu acho que ele gostava mais de Pedro, tá? Porque quando ele foi andar sobre as águas, ele falou, Pedro, vem, né? Venha. Aquele atrevido, né, do Pedro, né? Quando nega Jesus, ele chama Pedro no cantinho e fala, Jesus, Pedro, tu me amas? Aí ele repete, claro, Senhor, Pedro, tu me amas? Ele, claro, Senhor. Ele, Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? Até que Pedro, cai a ficha, não é? Na terceira pergunta. Então, nós temos aí realmente, né, a impressão nítida de que estamos num lugar especial. Fomos feitos à imagem e semelhança desse grande Deus. Isso eu não tenho dúvida, não. Não com seus fatos, mas não sei, talvez intuitivamente. A sensação que eu tenho é que ao nos criar esse designer inteligente, ele, na realidade, criou um ser até para ver o que ele criou através de nós. Porque ele é uma energia. Ele não, apesar de ser imagem e semelhança em valores, em capacidades ou potencialidades, né? Como matéria, ele tinha que fazer algo que falasse dos seus feitos. Olha, eu acho que vai um pouco além, Ana. Você acha? Vamos lá. Eu acho assim, ele criou um ser para amá-lo e para ser amado por ele. A Bíblia diz isso, que ele nos amou tanto nos amou que entregou o seu filho por nós. Olha só que amor, né? E ele quer que nós o amemos e ele nos ama. Ele criou um ser para que ele pudesse amar e fosse amado por ele. E um ser que fosse a sua imagem e semelhança e que pudesse exercer esse amor voluntariamente. Então Deus é um Deus, eu digo que ele é meio carente. Carente de amor. Entendi. Carente de amor. É o que ele espera da gente. O amor. Você vê, ele o tanto nos amou que entregou seu próprio filho por nós na cruz. Não é? Ele morreu por nós, ele se entrega por nós. Mas eu acho assim que a vida de Jesus, que eu acho, certamente, se eu pudesse ter a máquina do tempo, eu adoraria bater um papinho com ele de 15 minutos. Já era suficiente. Psiquiatricamente você avaliaria Jesus, né? Não, pelo contrário. Não ia fazer nenhuma avaliação. Talvez eu pedisse que me avaliasse. Era mais certo que eu fizesse isso. Né? Mas eu acho que ele... eu acho que o design chegou uma hora... Porque você vê no Velho Testamento, você vê coisas ali, os humanos matando, oferecendo os seus filhos em morte para esse Deus que eles estavam louvando. Eu acho que chegou uma hora que o Criador deve ter parado assim, estão entendendo tudo errado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou materializar o meu filho e ele vai lá, só para dizer, olha, é isso aqui, observem. O evangelho... Dá o exemplo. Né? Diz claramente, né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não é uma graça imerecida que a gente recebe. Então, não é o que você vai fazer, não é sacrifícios, exatamente. Entregando o filho, fazendo sacrifícios, há equívocos oferendas. Da interpretação do que Deus quer é a de graça, cada um. A graça imerecida, né? Graça
quão maravilhosa graça que superabundou em Jesus Cristo. Não, né? E que deve ter uma lógica, tem coisas que tem lógicas que a gente não saberá. Uhum. Foi o que você falou, pela graça. Alguns vão ter mais, outros menos, se bem que ter a vida como a gente tem já é uma graça. Todos já temos a primeira grande graça, mas não é uma coisa lógica. Sim, não faz sentido. Não tem lógica. Até porque não tem lógica a Terra tá no meio disso tudo, rodando, né? E tanto que os primeiros astronautas que viram a Terra de longe, todos deram uma surtada. Surtaram E teve mesmo. A maioria não quis voltar. Não quis voltar porque era a sensação de total... Um chegou até a falar que ele falou assim, ver a Terra ali solta no universo deu uma sensação de desproteção, de desamparo, que você só preenche com Deus. Para amparar numa percepção dessa, se não tiver como Deus. O Evangelho fala de Marta e Maria, né? Quando elas recebem Jesus, né? Maria que prefere ficar com Cristo, né? E Marta tá acho que acertei, né? Tá resolvendo todas as coisas da casa, né? Aí a Marta vem e reclama com Cristo, olha, Maria aí, que tá aí só do seu lado, não é? Não fazendo nada. Fazendo nada. Aí Jesus falou assim, olha, ela escolheu a melhor parte. E esse privilégio não lhe será tirado. A melhor parte está do lado de Cristo, né? Por isso que ele nos criou, né? Ele criou pra gente estar do lado dele. Sim. Para ser amado e nos amar. É incrível, tá na mesma sintonia, né? Mesma sintonia. E ser um amor voluntário, não um amor programado. Não é um Big Brother qualquer que a gente vive, que é muito o que eu chamo... Eu acho que todos nós, um dia seremos... vamos despertar para isso, para essa verdade. Sim. Né? Do amor, da graça. E se não despertou aqui, um dia vai despertar. Sim. Se é em forma material, não material, porque assim, não tem outra saída. Ou não tem outro caminho, né? Sim. É só assim, eu mesmo as pessoas que eu acho odiosas, eu ainda assim olho para elas com um olhar amoroso pro dia que elas despertarem. Quando será, eu não sei. Os ladrões na cruz, né? E um deles fala assim, se você for Cristo, levanta daí, tira a gente daí, né? O outro falou assim, olha, Senhor, tem misericórdia de mim quando entrares no teu reino, né? E até ele adverte o outro, né? Nós estamos aqui, mas tem misericórdia de mim, né? Que aí já estava com outra visão, né? Aí ele despertou naquele momento, né? Exatamente, Ana? Ali já foi o despertar da consciência. Aí Cristo fala assim, em verdade te digo, não é que hoje estarás comigo no paraíso. Exatamente. Olha, o que ele tinha? O que aquele ladrão na cruz tinha para oferecer? Absolutamente nada. Mas recebeu a graça. Ele estava sendo crucificado e ele inclusive reconhece os seus pecados, né? Ele fala, para mim é justo estar aqui. Sim, né? Ainda tem essa visão. Aí mesmo assim ele fala, olha, é como tem uma parábola na Bíblia que diz assim, que Deus preparou um grande banquete e convidou os nobres, né? Como os judeus, né? Nesse caso. Sim. Aí os nobres não vieram, lhe deram desculpas e tal. Aí ele falou assim, olha, sai pelas ruas. Convida todo mundo, convida todos para esse grande banquete. É isso que ele faz, né? Ele convida todos, não tem nobreza, não tem... Você não é pobre, nem rico, né? Nem todos merecedor. Todos têm em potencial essa capacidade de despertar. Fomos convidados para a festa, o Ana. tempo todo. Você não tem merecimento para ser convidado, né? Todos foram convidados. Olha, eu vim aqui nesse casamento porque eu mereço ser convidado pelos noivos. Você chega para os noivos, você dá um abraço e fala, muito obrigado por ter me convidado. Eu me sinto honrado de estar aqui, não é assim? A Ana convida o Marcos Eberlin para vir para o podcast dela, né? Olha, eu vim aqui porque eu sou o Marcos. Não, Ana, muito obrigado. Viu? Eu me senti extremamente honrado, estou me sentindo extremamente honrado de estar aqui do seu lado. Eu também estou aprendendo.